que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor, acenda e faz nascer e faz nascer. Vamos trabalhar mais
ver onde vou, deixe aqui minha dor. Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos nessa Casa de Amor e Caridade para mais uma palestra. Hoje nós temos a nossa companheira Grace Zambuja, com o tema da palestra Escolha das Provas. E nós vamos começar, eu vou relembrar alguns avisos, né? Nós queremos agradecer aqueles sócios que estão contribuindo, mantendo suas contribuições em dia, que é muito importante para a manutenção da casa. A casa, mesmo fechada, mesmo sem a presença do público, ela tem suas despesas e vem nos ajudar muito mantendo essas contribuições em dia. E foi disponibilizado no nosso Facebook uma conta do tesoureiro, onde a pessoa pode transferir os valores e comunicar, tanto pelo Facebook no privado, quanto pelo WhatsApp, tá? Que foi feita a contribuição. Isso vai ser dado baixa na secretaria pelo próprio tesoureiro. Outro informe, a questão das bolsas de Natal, ela está acontecendo. Quem tiver o WhatsApp da Marisa, por favor, entre em contato para ver a listagem das crianças, para escolher a bolsa, né, de uma criança. Se for mais de uma criança, a direção pede que se escolha da mesma família, para que sejam duas crianças da mesma mãe, tá? Quem puder ajudar, ela está acontecendo, já está sendo distribuídas as bolsas, para não ficar muito em cima, né? E a Marisa está cuidando disso, tá bom? Hoje eu vou fazer a leitura da página da Agenda Cristã, um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. A lição 18, Lembranças Úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados e sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa. Suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de alma seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Agora convido a todos os irmãos que juntos possamos elevar nosso pensamento a Deus, ao alto, agradecer a Deus por tudo
pedir saúde e tudo mais que estejamos precisando de amparo. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse estudo, essa tarde de aprendizado, dessa maravilhosa doutrina, do seu Evangelho, que tanto nos esclarece, nos orienta e nos ajuda nessa caminhada para nos elevar. Jesus, Mestre amado querido, se faça presente em cada uma das casas, em cada um dos lares que estejam assistindo, que estejam vibrando junto na mesma sintonia, que possamos ser agraciados, Senhor, por essa luz, que possamos ser irradiados com muita saúde, muita prosperidade em nossas vidas, que possamos estar bem, que possamos ter sempre coisas boas no nosso caminho, porque procuramos semear aquilo que é melhor para nós, que é melhor para os outros. Quero pedir, Senhor, aos benfeitores da casa, que se façam presentes também neste momento, abençoando a todos nós, nos auxiliando com muita saúde e irradiando essa luz também para os hospitais, para os enfermos, para os nossos familiares e amigos que se encontram doentes, que todos possam receber essa vibração de amor, de caridade. Esteja conosco, Senhor, nos acompanhando, abençoando a todos nós, iluminando a nossa amiga Grace, que seu verbo seja fácil, que essa lição venha para nós como um bálsamo de aprendizado, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, levando ela, disseminando pelo mundo a palavra do Cristo. Obrigado, Deus, esteja conosco, que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações e as nossas mentes de muita luz, de muita fé e, principalmente, de muita certeza do amor do Cristo para conosco. Que Jesus nos abençoe a todos nós, queridos amigos. O desafio dessa tarde é conversar sobre a escolha das provas. O Livro dos Espíritos já está aqui, separadinho, e a escolha das provas começa na questão 258. Só que antes de ir para o Livro dos Espíritos, eu quero fazer a leitura e comentário, como introdução, de uma mensagem de Marco Prisco, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do livro Renove-se, capítulo 16. E nós vamos já conectando Marco Prisco com a escolha das provas no Livro dos Espíritos a partir da questão 258. Nunca desista de alcançar os objetivos superiores que a vida a todos nos faculta. A dificuldade resulta dos problemas que nos negamos a resolver. Nunca desista de alcançar os objetivos superiores que a vida a todos faculta. Todos os objetivos que chegam a nós, as metas, sejam metas de evolução, de perdão, de serviço, de amor, estão dentro das escolhas das provas que fizemos nós e também nossos benfeitores espirituais nos ajudaram a escolher essas provas, nos ajudaram, nos orientaram. Quanto maior evolução nós temos, maior capacidade e livre-arbítrio nós temos para escolher as provas. Mas a grande maioria de nós não escolhe as provas sozinho. Escolhe com a orientação do nosso anjo guardião. Então, o que vem a nós durante essa estada nessa escola bendita chamada Terra são objetivos, são metas. Objetivos de crescimento, de evolução, de reparação,
porque a gente não cresce, não evolui, não muda o nosso patamar espiritual, se ainda estamos conectados a equívocos do passado, a escolhas mal feitas que fizemos no passado. Precisamos reparar, precisamos resolver, precisamos nos entender e precisamos provar que já somos diferentes. Porque a prova, ela é como uma prova, por exemplo, eu estou no sexto ano do ensino, né? Tenho 10, 11, 12 anos, estou no sexto ano, e vem uma prova de matemática. Essa prova de matemática não é um castigo para mim, é para ver se eu já aprendi as lições de matemática relativas à série que eu estou matriculada. Então, quando eu faço escolhas equivocadas no passado, eu erro, eu me machuco, eu prejudico outras pessoas, outras famílias. E aí eu vou para o plano espiritual e me arrependo completamente, percebo o quanto eu estava equivocado, percebo o quanto eu estava errado, me arrependo, estudo, me preparo, me transformo. Mas eu preciso reencarnar e provar, isso é a prova, provar que eu mudei. Então, vem situações parecidas com aquelas situações que eu errei, que eu escolhi mal, que eu me equivoquei. Vem situações parecidas para que eu prove que eu agora sou diferente, penso diferente, ajo diferente. Então, nunca desista de alcançar seus objetivos, porque os objetivos estão dentro. Não estamos falando aqui, tá, gente, daquelas pessoas que colocam objetivos materiais acima de tudo e de todos e passam a vida buscando única e exclusivamente objetivos materiais. Não é esse o foco. Não desista dos seus objetivos superiores. Os objetivos superiores estão ligados à escolha das nossas provas. Quando você quer algo e crê de difícil realização, torna-se difícil, mesmo que em realidade sua execução seja fácil. Se você defronta uma atividade difícil e a crê impossível, ela é realmente impossível. Então, muitas vezes, dentro da escolha de nossas provas, está a persistência, a resignação, a vontade firme de fazer melhor, de ser melhor, de construir melhor. Quando eu falo construir, eu estou falando família, relacionamentos, amizades, projetos de vida que vão melhorar, que vão trazer um bem comum para várias pessoas. Quando algo parece difícil, mas você sente no seu coração que faz parte das tuas metas, não desista, não desanime. Torne suas tarefas realizáveis, adicionando sempre o tempero do otimismo. Muitas vezes, nós estamos num mundo de provas e expiações, gente, em transição. Literalmente, nós entramos, né, na transição planetária. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E o que está mais acontecendo são pessoas desanimando, ficando tristes, arrasadas, desistindo. Mas o que a gente precisa entender é que quando nós escolhemos as nossas provas, antes de reencarnar, nós já sabíamos que iríamos passar por esse momento de transição planetária. Nós já sabíamos que íamos ser os trabalhadores da última hora. Porque os trabalhadores da última hora vieram realmente nesse momento de transição planetária. Então,
nós fomos, no nosso íntimo, nós sabemos que nós fomos preparados para passar por esse momento e por todas as provas que temos passado. Quando você produz com alegria, mais simples se lhe tornam as complexidades. Se você age com esforço bem dirigido, o que agora não consegue, logrará mais tarde. Se você age com esforço bem dirigido, talvez agora não consiga. Mas se fizer parte das tuas escolhas, vou dar um exemplo. Um filho difícil, que você aconselha, que você ama, que você ora, que você faz o teu melhor, mas ele insiste em continuar em caminhos equivocados, insiste em continuar fazendo escolhas erradas. Se você age com esforço bem dirigido, continua amando, continua orando, continua sendo um exemplo vivo de alguém que já encontrou o caminho do amor, o caminho da evolução, o caminho da paz interior. Pode demorar. O que agora você não consegue, logrará mais tarde. Porque quando você menos imaginar, a sementinha que você passou 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos plantando, essa sementinha vai germinar. Essa sementinha vai nascer. Essa sementinha vai florescer. O que você não pode, talvez esse filho difícil, essa esposa difícil, pai, mãe difícil, talvez não. Quando temos dificuldades em relacionamentos, fazem parte das nossas provas, fazem parte das provas que escolhemos para mostrar para nós mesmos, não é para ninguém, é para nós mesmos, que estamos realmente melhores. Então, a convivência não é fácil. Tem dias que a gente tem vontade de sair correndo. Tem dias que a gente tem vontade de renegociar a dívida. Tem dias que a gente tem vontade de fazer uma DR com Deus. O que é DR? Né? Uma discussão. Vamos conversar sobre o nosso relacionamento, Deus. Eu não pedi essa prova. E os bons espíritos falam no nosso coração, pediu sim. E na maioria das vezes implorou por essa prova. Então, a compreensão da importância dos reajustes, da superação de nós mesmos, de dessa vez não abandonar, sabe-se lá se esse filho difícil, essa pessoa difícil, o marido, esposa difícil no nosso casamento, na nossa família hoje, será que não foi o abandonado de ontem? Será que ontem eu desvairadamente não o abandonei e deixei a própria sorte? E por isso, às vezes, ele tem tanta dificuldade de acreditar em mim, de acreditar que eu não vou abandonar, de acreditar que eu o amo. Eu preciso provar, parece que diariamente, que eu sou e estou diferente, que eu o amo. Então, eu preciso compreender as circunstâncias para a vida ficar mais leve, mais suave, mais alegre. Compreender as circunstâncias para que eu possa realmente me posicionar com essa fé raciocinada e com mais alegria. Ante o insucesso de uma produção, tente outra vez. Todo ideal se torna realidade e todo sonho se transforma em ação graças aos erros e acertos. Então, quando as provas chegam na nossa vida, não desiste, não desanima, não se ache o último, a última vítima do mundo, porque muitas vezes a gente entra num sentimento de tanta tristeza, de tanto desânimo, que a gente se acha assim, puxa, Deus esqueceu de mim. Não,
Deus jamais esquece de mim. Deus jamais esquece de nenhum de nós. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, a compreensão do que está acontecendo e como eu vou superar tudo isso é que eu estou realmente sendo aprovada nas provas. Em tentar fazer apenas o que não tem probabilidade de desacerto é candidatar-se à inoperosidade. Não receis fracassar num tentame nobre. Não receis fracassar num tentame nobre. Sabe aquele desafio realmente daquele relacionamento realmente difícil? Não tente fracassar, não pense que vai fracassar. Não tenha ideia de fracasso. Invista no amor, invista no exemplo, e invista na paciência, na resiliência. A escada dos triunfadores é feita pelos degraus do esforço e pelos patamares dos fracassos, porque eles não temeram insistir e chegaram às cumeadas do êxito. De um fracasso perfeitamente normal, o lutador diligente retira a lição de como já não deve proceder. Então, quando escolhemos as provas, muitas vezes, no plano espiritual, estamos firmes, estamos fortes, pedimos até mais do que podemos. O nosso benfeitor chega e diz, não, calma, Grace, calma, não é para tanto, pouquinho menos, você não vai dar conta, você não está tão forte assim quanto você imagina. Quando mergulhar na carne, as coisas ficam mais complicadas. E aí, quando a gente chega aqui e erra, muitas vezes a gente coloca uma encarnação a perder, porque desiste, porque errou uma vez. De um fracasso perfeitamente normal, o lutador diligente retira a lição de como já não deve proceder. Então, errou, reprovou nessa prova hoje, amanhã é novo dia, a prova vai estar ali novamente para você. Enquanto a gente não passar, vamos dizer assim, de série, a prova vai estar ali. Agora, se eu me rebelo, eu fico rebelde, eu fico revoltado, eu fico desanimado, eu acho que eu sou vítima, eu desisti da prova. Tem alunos, tem muitos professores me assistindo, né? Vocês sabem disso, que tem alunos que às vezes entregam a prova, não leram. Eu já tive um aluno que entregou a prova em branco e já com a nota 0. Eu esperei todo mundo sair, não deixei ele sair. Se eu não aceito isso aqui. Por que você já está te dando 0? Por que você acha que merece esse 0? Eu vou ficar aqui com você, mas você vai ler essa prova e vai me dizer se você não entendeu nada, se você não entendeu nenhuma questão. Não, professora, é que eu estou muito nervoso porque estão com problema em casa, eu não quis fazer a prova, então eu vou fazer com você. Eu não vou fazer por você, a prova é sua. Eu posso ler a questão para você, mas quem vai responder é você. Eu estou aqui do teu lado, a prova é sua, mas eu não vou desistir de você. Então, os nossos amigos espirituais muitas vezes fazem isso. A gente quer desistir da prova. Está muito complicado, não quero. Eu sou vítima, eu fui injustiçada. E a gente esquece que existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Nada que ocorre para nós é injustiça. Ou
é colheita de hoje, ou é colheita de ontem, ou é colheita de 500, 600, 800 anos atrás. Nós não sabemos, graças a Deus, nós não sabemos o que a gente andou aprontando aí há 500, 600, 800 anos atrás. E nem é bom saber. Nem é bom saber. É melhor nem saber. Então, por mais difícil que seja, quando alguém te machuca, te pisa, por mais difícil que seja não se sentir injustiçado, eu não estou sendo injustiçado. Alguma coisa, nem que seja 500 anos atrás, eu fiz. Então, ver situações com um olhar maduro, de entendimento, e nas horas difíceis mesmo, pedir ajuda sim para a equipe espiritual. Pedir ajuda sim, ânimo, coragem para fazer o correto, pedir calma, pedir serenidade. Isso a gente tem todo o direito de pedir e somos atendidos. Não espere que de uma só vez, num momento, colha os resultados de sua ação, tanto positiva quanto negativa. Só o ódio e a destruição oferecem respostas imediatas. E mesmo o ódio e a destruição vêm consequências, muitas vezes séculos depois, dependendo do tamanho do ódio e da destruição. O amor e o bem devem ser plantados com cuidados, a fim de que tenham tempos de responder através de uma colheita feliz. O exemplo da semente merece consideração e acatamento. Em relação às nossas provas, o exemplo da semente merece consideração e acatamento. Inste nos propósitos relevantes, insiste nos propósitos relevantes, mesmo que aparentemente os resultados sejam negativos. Se você está em prova, se você está em luta para resolver e para se iluminar, porque a prova nada mais é que uma comprovação que você se transformou, que você se iluminou, que você está se encharcando do bem, não desiste. Sempre surge a alvorada, quando a noite se encontra prenhe de trevas. Não abandone nunca os seus deveres. Não abandone nunca os seus deveres, porque os nossos deveres estão ligados às nossas provas. Todos os nossos deveres, tudo que nós nos comprometemos, ou estão ligados ao nosso projeto de evolução, ou estão ligados às nossas provas. E as nossas provas e os nossos projetos de evolução caminham juntos. Não abandone nunca os seus deveres, por mais difíceis que pareçam. Eles são o seu aval de felicidade para o hoje e para o amanhã. Então, fazendo essa introdução e conexão, eu quero ler para vocês a questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando no estado errante é quando estamos desencarnados, tá? Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Né? Então, quanto maior o nosso livre-arbítrio, maior a capacidade que nós temos de escolher as provas. Alguns espíritos ainda muito retardatários, quem escolhe as provas para eles, a equipe espiritual que está conduzindo a reencarnação. E muitas vezes, como eu já expliquei para vocês, a gente quer, e o nosso orientador espiritual, nosso anjo da guarda diz, calma, não é tanto assim. Pergunta:
Não é Deus que lhe impõe, não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo. Então, Kardec pergunta aos espíritos, né? Então, as tribulações, as dificuldades da vida não são impostas por Deus como um castigo? E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o caminho do mal, lhe está aberto. Tanto o caminho do bem quanto o caminho do mal está aberto para todos nós. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Tá? Então, a escolha da prova, ela é feita quando estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, mas somos orientados. Questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero das provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Será que todas as tribulações que nós passamos nessa encarnação já foram previstas? Ou será que tem algumas que não estavam previstas, não estavam na programação e nós fomos fazer escolhas equivocadas e são consequência de escolhas equivocadas desta encarnação? Todas não é a palavra. Todas não é a palavra. Pois não... Resposta, tá, gente? Eu já estou na resposta. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero das provas. Os detalhes são consequência da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Muitos atos dessa encarnação, que a gente pode melhorar ou a gente pode piorar. Então, era para passar uma tal circunstâncias e a gente está trabalhando no bem, a gente está se melhorando, a gente está se iluminando. A prova vem amenizada, porque você tem toda uma circunstância amenizada de trabalho no bem. Agora, pode a prova vir com, vamos dizer assim, com mais peso, por escolhas nossas dessa encarnação, de mágoa, de ódio, de rancor, de se negar a compreender, a se negar a conversar, a tolerar, a perdoar. Esses dias eu conversando com uma senhora, e ela me disse, tem uma coisa que me fizeram e que o perdão é impossível. Então, não existe perdão impossível. Nós precisamos, é difícil perdoar, muito difícil perdoar, muito, mas muito difícil. Porque muitas coisas que nos fazem é muito doloroso. Mas se nós não compreendermos que nada é por acaso, e que eu não passei por aquela circunstância por acaso, e que, infelizmente, algumas pessoas foram a mão causadora da minha prova, e que o meu perdão vai me libertar, se eu não compreender isso, eu fico algemada. E perco, gente, literalmente perco muito tempo da minha encarnação.
Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, estou dentro da resposta da 259 ainda, tá? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que encontrará, vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que os aguardam. Porque no dia a dia a gente pode amenizar ou pode piorar. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Se tiveres a iluminação íntima, se tiveres a caridade, se tiveres o amor no seu coração, quer dizer, se você estiver se transformando. Se passando por uma rua, uma telha te caia na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Não. Você estava passando ali, a telha caiu. Questão 260 do Livro dos Espíritos. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Então, se ele precisa passar por aquela convivência, ele precisa reencarnar naquele meio que ele pediu, né? Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Então, se eu preciso lutar, a minha prova, eu roubei em 2, 3, 4, 5 encarnações. Agora eu me transformei. Agora eu prometi para mim mesmo, eu não roubo mais. Eu vou ser colocado numa família que tem o hábito de roubar para ver se realmente eu me transformei. Então, isso vale para mentira, fofoca, traição, toda espécie de provas. Muitas vezes a gente é colocado no meio onde existe muito aquilo que eu já prometi para mim mesmo que eu não faria mais. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? E a resposta é o seguinte: precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Então, quando estivermos em mundos superiores, não teremos mais esse tipo de prova, porque não precisaremos mais passar. Porque se estamos em mundos superiores, é porque já estamos muito melhores. Enfim, gente, já estamos com pouco tempo. Eu quero pular para a questão. Então, eu quero dizer para vocês, quem quiser estudar com mais profundidade a escolha das provas, é o Livro dos Espíritos, da questão 258 até a questão 273, tá? Eu quero pular para a questão que eu li com vocês, a 258, a 259, a 260. Eu quero pular para a questão 264, tá? Então, lembrando vocês, vai até a 273. Claro que uma palestra é mais para instigar o estudo, né? Então, eu, como professora, gosto de instigar a curiosidade de vocês
para que vocês possam, durante a semana, ler essas questões e estudar essas questões em família. Tá? 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Quer dizer, o que dirige, o que vai me impulsionar a escolher as provas que eu quero suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas para o abuso e o mau uso delas, se se pode fazer. E pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então, sempre a escolha das provas está conectado com a nossa superação de nós mesmos, com a superação de escolhas infelizes que fizemos no passado, a superação de vícios, de atitudes, de hábitos, de maus sentimentos, de egoísmo, de orgulho, de arrogância, e que no passado, né, machucamos, roubamos, destruímos, realmente assim, não nos importamos com os outros, só pensamos em nós, e fomos passando assim, feito máquina, aquela máquina que vai assim, só passando por cima e vai destruindo, sabe? Então, o que a gente busca sempre é a prova que vai nos mostrar o quanto já podemos ser melhores, tá? Então, olha só, escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas e o faça avançar mais rapidamente. Então, nenhuma prova é castigo. Não existe essa palavra castigo. Todas as provas, elas são uma grande oportunidade de fazermos melhor, de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de nos iluminarmos. Eu vou ler só mais uma questão, porque eu tenho um pedacinho do trecho de Emmanuel que eu separei para a gente encerrar a palestra com Emmanuel, tá? Então, eu vou ler a 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. Então, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: se alguns espíritos escolhem viver num meio difícil de vícios, né, de vício, de má vida, como prova, outros espíritos não escolhem por prazer de estar ali naquele meio. Vamos ver o que os espíritos respondem. Há, sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo, que lhes parecerá eterno. Claro, quando a gente está no meio da prova e não tem visão espiritual, realmente aquela prova parece eterna e impossível de ser superada. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos
os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Deixa eu só ler um pedacinho da 266 para a gente encerrar essa parte do Livro dos Espíritos. A pergunta 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Essa é uma boa questão para a gente encerrar nosso papo hoje. Ó, lembrando, estou na 266, mas vai até a 273, tá? Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então, assim, o Kardec pergunta para os espíritos, será que naturalmente todos nós vamos escolher provas menos penosas para sofrer menos? E aí os espíritos respondem o seguinte, para vós sim, para quem está encarnado parece normal você querer provas menos penosas. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Quando a gente se liberta da matéria, as ilusões, as fantasias, as quimeras, e aí que a gente percebe, meu Deus, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo com ilusão, com fantasia, com um monte de coisas que não leva a nada, que não vai a lugar nenhum. E aí o espírito vê o quanto perdeu tempo e na próxima já quer se programar para ter provas que vão o adiantar, que vão o reabilitar, que vão o impulsionar. Só que muitas vezes, né, os nossos benfeitores dizem, não, calma, nem tanto. Então, pessoal, estamos quase no finalzinho e eu quero, então, encerrar com uma mensagem, conversar um pouquinho com vocês, para fechar a nossa palestra, uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 174, 174, que chama Mãos Estendidas. Grace, o que mãos estendidas tem a ver com escolha de provas? Somente as nossas mãos, o nosso coração, o nosso sentimento estendido ao próximo é que vai fazer com que realmente a gente passe nessas provas, passe de ano, passe de tire 10. 10 é tão difícil tirar, né? Nós temos ainda o nosso coração tão cheio de pedrinhas. Mas que tire 9, que tire 9.1, né? Mas que passe na prova. Só as nossas mãos, o nosso sentimento, o nosso coração estendido é que vai fazer com que a gente realmente siga. Porque é isso que nós precisamos, seguir. Nesse capítulo, Emmanuel comenta um versículo de Marcos 3:5. O versículo é o seguinte: estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. É aquele homem da mão mirrada que Jesus cura no sábado. Então, ele estava no templo, vocês sabem que sábado, né, principalmente os fariseus ficavam de olho em Jesus para ver se ele ia curar no sábado, que ficavam procurando ver se Jesus iria contra a lei não de Deus, né? Porque a caridade não tem dia, não tem hora, e foi isso que Jesus veio ensinar, que o amor não tem dia nem tem hora. Então, estende a tua mão, Jesus mandou, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão como a outra. Jesus o curou em pleno sábado, mostrando a nós que a única maneira de transpassar, suportar e vencer as nossas provas e nos curar é colocando essa mão estendida para o trabalho,
para a caridade, para a cura. Ela só vai se curar trabalhando. Vamos ver o que Emmanuel fala. Em todas as casas de fé religiosa, há crenças de mãos estendidas, suplicando socorro, por causa das provas difíceis. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades no coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, as nossas provas, as consequências das nossas escolhas, as nossas expiações que vieram por consequência dos nossos atos, dos nossos sentimentos, presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cessear-se quaisquer manifestações de humildade, de arrependimento e de intercessão. Então, Emmanuel está dizendo, é justo pedir. Está correto. E está correto pedir com humildade, pedir com arrependimento. Está correto pedir intercessão por você e pelo próximo. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Porque é correto pedir, mas a gente precisa compreender que essa mão precisa trabalhar. Essa mão precisa fazer o bem. Esse coração precisa ter melhores pensamentos. Esse coração precisa ter melhores sentimentos. E de sentimentos irradiar melhores pensamentos e melhores atitudes. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. E nada vai ocorrer se a gente não compreender que certas situações estão realmente como prova na nossa vida. E não é a situação que tem que mudar, somos nós. Somos nós. Porque se está ali como prova na nossa vida, é porque eu preciso me transformar, eu preciso me iluminar em relação àquela situação. Observemos, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Então Jesus pede, estende a mão, meu filho. Você está com a mão doente? Estende a mão. Jesus não coloca nem bolsa de ouro, nem fichas de privilégio. Jesus a cura. Jesus cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. Jesus cura e devolve a oportunidade de serviço. Então, as provações, as provas, as expiações que estão em nossa vida, é a maneira que nós estamos frente à nossa existência para nos curar. E esta cura depende da nossa dedicação ao que nós nos comprometemos. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. Jesus a curou, mas não colocou nada na mão. A mão ficou curada, mas vazia. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar. As provas na nossa encarnação são o ensejo bendito de trabalho. De trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiavam as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Jesus curou a mão, não colocou nada naquela mão. Ele restituiu a oportunidade daquela mão fazer o bem.
por si mesmo, pelo livre-arbítrio, a partir dali usar aquela mão para fazer o bem. Por si mesmo, recambiava-lhe as lides redentoras do bem. Estava lhe dando outra oportunidade de fazer o bem. Então, a gente precisa enxergar as nossas provas como uma grande oportunidade de fazer o bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Livre-arbítrio nosso. Fazendo bem, eu vou me edificar e vou me engrandecer espiritualmente, moralmente, emocionalmente. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes as tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Aprende a receber-lhe assistência. O divino amor te restaurará as energias. Por isso eu comecei com aquela mensagem de Marco Prisco. Com alegria, não desista. Se errou, levanta, refaz. O erro faz parte da caminhada. Não desanima, não te entrega. Pede sim, pede ajuda. O amor te restaurará as energias, o bom ânimo, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. O que nós pedirmos para nos ajudar a respirar, a nos tranquilizar, a nos dar mais alegria, nos dar bom ânimo, para que a gente possa, por nós mesmos, passar as provas pelas quais nós pedimos, passar as provas pelas quais nós muitas vezes imploramos, passar as provas pelas quais vão nos restabelecer a harmonia íntima, passar as provas pelas quais nós vamos nos fortalecer e nos restaurar. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe muito e eu rogo hoje por todos nós, que Jesus nos dê uma chuva de luz, de ânimo, de alegria, de esperança, de otimismo, de força, de coragem, para que a gente não desista, para que a gente siga, para que a gente daqui 50, 60, 80, 100 anos, estejamos lá no plano espiritual, assistindo uma palestra de um irmão nosso, que veio lá de um plano mais superior, para nos orientar, para nos programar, para uma próxima, e que estejamos todos bem fortes, vitoriosos, porque conseguimos não desistir das provas dessa encarnação. Muita paz, muita luz, que Jesus abençoe todos os nossos corações. Querido amigo, Telmo. Cleiton, SEAC, todos nós que assistimos essa palestra, queremos agradecer, uma palestra edificante, esclarecedora, e eu queria te convidar para fazer a nossa prece de encerramento. Tá? Convido a todos vocês, então, queridos amigos e amigas, unimos um só pensamento, uma só vibração, uma só harmonia, agradecendo a Ananias, agradecendo a toda a equipe espiritual da Casa Amor e Caridade, pelo tratamento que todos temos tido durante todo esse tempo. Agradecemos por tudo o bem que temos recebido, agradecemos por toda a orientação que temos recebido e pedimos, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde de nossos familiares, pela saúde de nossa cidade,
pela saúde, Senhor, daqueles que sofrem em leitos. Pedimos por aqueles queridos irmãos que desencarnaram, que possam ser atendidos por equipe espiritual de atendimento aos desencarnados, que possam sentir-se envolvidos no amor do Cristo. Pedimos, Senhor, para que aquelas famílias que ficaram possam ser atendidas e consoladas. Que o amor do Cristo encharque nossas vidas, nossa mente, e nos oriente as nossas escolhas, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Muita paz e luz a todos nós, com a graça de Jesus. Graças a Deus. Que assim seja.